Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos esses tenham que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Façam-o sentar. Havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em um número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente dos peixes, lhes deu quantos queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Muito boa noite. Que alegria poder estar aqui com você de volta em mais uma Madrugada de Bênçãos. Depois de um tempinho fora daqui, a gente retorna para juntos podermos nos colocar diante de Deus nessas madrugadas de sexta-feira para pedir ao Senhor paz e bênçãos. Durante esse mês de abril que passou, fiquei na casa dos meus familiares, ajudando a minha família, porque minha mãe, Dona Jerusa, passou por um procedimento cirúrgico. E tendo realizado tudo isso com a graça de Deus, hoje a gente pode voltar e dizer ao Senhor, muito obrigado por tudo isso. E obrigado a você que rezou junto comigo, obrigado a você que esteve em orações, obrigado a você que permaneceu firme aqui no nosso programa Madrugada de Bênçãos, um programa feito para você aqui na TV Século XXI, que tem essa programação vastíssima para atender a sua necessidade, para assistir você durante essas madrugadas, a fim de que você tenha um momento de espiritualidade, uma conexão com o sagrado. Portanto, eu, Padre Heitor, sinto-me honrado em poder estar aqui hoje, mais uma vez, para juntos podermos elevar ao nosso Pai do céu as nossas preces, o nosso louvor, a nossa reflexão, ouvir a sua história, entender aquilo que você quer falar, ouvir sua partilha, enfim, a sua participação aqui conosco faz toda e qualquer diferença. Estamos vivendo o tempo pascal, isso mesmo. Há poucos dias celebrávamos a grande semana, a Semana Santa, seguidamente a Páscoa do Senhor. E hoje nós estamos já finalizando a segunda semana da Páscoa. Portanto, é o tempo novo, é o tempo da ressurreição. E hoje, no Evangelho que abriu o nosso programa, nós tivemos a grande alegria de ter na liturgia que nos é apresentada esta perícope do Evangelho de São João, capítulo 6, onde narra a multiplicação dos pães. É muito importante esse Evangelho, é muito importante esta parte da ação de Jesus, devido à repetição deste fato em todos os outros evangelhos. Não somente João, o evangelista que hoje nos narrou, mas também Marcos, Mateus e Lucas fazem menção desse fato, desse evento da multiplicação dos pães. Por quê? Porque esse evento, ele marca de fato
e evidencia as características messiânicas de Jesus. As características que davam a entender ao povo aquilo que o povo esperava. Um Messias, um rei, aquele que vinha guiar Israel, aquele que vinha libertar, aquele que saciara a fome de todos. Mas vejamos bem que o evangelista, ele vai discorrendo em seu texto com algumas particularidades que nos dão margem para entendermos a ação de Jesus frente ao povo. O evangelista é claro ao dizer que Jesus atravessou o mar, foi para o outro lado do mar da Galileia, foi para o outro lado do Tiberíades. E lá, Jesus, atravessando esse mar, faz menção àquela passagem primeira, quando Moisés conduziu o povo pelo Mar Vermelho. Aqui nós temos o novo povo de Deus guiado por Jesus. É Jesus o novo líder, é Jesus que guia, é Jesus que arrebanha a multidão, é Jesus que congrega, é Jesus que traz o povo junto a si. E esse povo, essa multidão, está faminta em torno de Jesus. Mas a primeira ação de Jesus, o primeiro gesto de Jesus é o quê? Contemplar. Jesus olhou a multidão, o evangelista nos fala hoje. O olhar do Senhor repousou sobre o povo. Os olhos de Deus em Jesus olhou cada um e cada uma do que ali estavam. Os olhos de Deus enxergaram as pessoas em toda a sua complexidade, em toda a sua conjuntura. Então, antes do milagre acontecer, o povo que ali se encontrava recebeu de Deus o seu olhar. Imaginemos, é Deus quem nos olha, é Deus que nos conhece. E após olhar aquela multidão, Jesus, como quem quisera provocar aqueles que estavam ali junto a ele, os seus discípulos, diz a um deles: como vamos fazer para alimentar todo este povo? Jesus utiliza o verbo na primeira pessoa do plural. Como nós vamos fazer? Jesus se inclui, ou seja, como nós vamos providenciar, como nós vamos realizar. A ação não é somente de Deus, a ação também é do homem. A ação é do humano, a ação do divino com a ação humana que se juntam para solucionar as questões. E aí, como quem tivera um limite, a resposta é imediata. Nem se tivéssemos metade de um salário, nós conseguiríamos dar pão para toda essa gente. Nem se tivéssemos um ano inteiro de salários, nós conseguiríamos alimentar esse povo. Ou seja, não temos o que fazer. Quantas vezes também nós fazemos isso diante da vida? Quando nos colocamos diante de algum problema, de alguma coisa que devemos solucionar, nós dizemos: não tem jeito, não tem solução. Nem se tivéssemos isso ou aquilo, poderíamos resolver. Ou seja, desanimamos. Paramos diante do problema, paramos diante do fato, paramos diante da situação. Mas sempre há uma solução. Alguém encontrara uma criança, um menino, alguém sem valor, porque nós sabemos que na época de Jesus, as mulheres e as crianças não tinham validade, não tinham valor, não eram contadas, não eram valorizadas. E aí um diz: olha, tem aqui uma criança que tem 2 pães, 5 pães, ou melhor dizendo, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para toda esta multidão? Ou seja, a solução do problema parte da onde? Daquele que ninguém quer, do excluído, do desvalorizado. Daquele que era colocado fora, do pequeno, do inútil, do sem nada, do pobre. E Jesus, valorizando aquela porção, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, Jesus, ele faz o milagre acontecer e alimenta 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Meus irmãos, minhas irmãs, o maior milagre de Jesus não foi multiplicar os pães. O maior milagre de Jesus foi tocar no coração de cada homem e mulher que ali estavam para abrirem-se à partilha, para dar de si,
para doarem-se, para fazer-se solidários com a necessidade uns dos outros. O milagre maior de Jesus foi fazer com que cada um dos que ali se encontravam na relva, sentados para comer, tivessem a consciência de que cada um é responsável pelo outro, que vivemos numa corresponsabilidade comum, onde o meu pouco com o seu pouco consegue solucionar o problema. E aqui nós não estamos falando somente em pão, em alimento material. Não, nós temos tantas necessidades, tantas fomes, tantas sedes. E aí nós lembramos daquela música do Arnaldo Antunes, gravada pelaquela famosa banda dos Titãs. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e água. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. O ser humano, ele é composto por necessidades. Não é somente o pão material, o alimento. Não é somente o pão nosso de cada dia. Mas é moradia, é lazer, é educação, é saúde, é sorriso, é esperança, é vida nova. São essas fomes que nós precisamos sanar no mundo. São essas fomes que nós somos convidados, nesse tempo pascal, a fazer ressuscitar. Lembremos, nós somos parte integrantes do novo povo de Deus. É Jesus quem nos guia hoje. Ele é o nosso condutor. E como discípulos e missionários de Jesus, nós devemos tomar aquilo que Ele quer fazer conosco, a civilização do amor, onde a lei maior seja a partilha, onde o bom, o melhor e o justo seja escolhido por todos. E quando cada um de nós, eu e você, tivermos a consciência de que a partilha é o elemento essencial e único para entrarmos no reino de Deus, nós iremos ter claro e concreto que esse reino começa aqui e agora, no hoje da nossa história. Jesus, ao fazer essa partilha de pão, Jesus, ao acionar esse núcleo de bondade de cada um dos que ali estavam para que pudessem partilhar do que tinham, Jesus objetivava que Ele seria o alimento para todos. E que cada um de nós, alimentados por Ele, cada um de nós, revigorados por Ele, seríamos chamados a sermos outro Cristo na vida uns dos outros.